Olá, minha gente, mais uma vez com vocês, e eu tenho certeza que uma legião enorme de amigos da Vila Cruzeiro está aí aguardando o nosso programa, e tenho a certeza que falaremos da Vila Cruzeiro hoje sim, após a nossa ida no último sábado. Mas para comentarem os assuntos da semana, participam do nosso programa mais uma vez o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. Mas Gerson e Pedro, vamos iniciar falando de um erro diplomático grave cometido pelo nosso presidente, o presidente Lula, agora recentemente, quando reconheceu o Estado palestino, mas um Estado palestino com fronteiras delimitadas antes da Guerra de 67, a famosa Guerra dos 6 Dias. E nisso inclui a Cisjordânia, inclui Gaza, inclui Jerusalém Oriental. Imaginem vocês, eu considero isto uma irresponsabilidade, principalmente quando o presidente Lula declara que vai instalar embaixada e consulados num país que ainda não existe, que seria o Estado palestino, e numa região que, na verdade, tem território controlado pelo Estado de Israel. Imaginem vocês se Israel, em algum momento, vai abrir mão da sua capital, que é Jerusalém. Mas o nosso deputado Gerson Berger, com muita propriedade, fez um belo pronunciamento na Assembleia Legislativa, criticando rigorosamente o presidente Lula. E eu ainda não fiz o mesmo na Câmara Municipal por falta de oportunidade, porque não tivemos até agora sessão ordinária. Mas nós vamos assistir a um trecho do discurso do nosso deputado Gerson Berger, como eu disse, na Assembleia Legislativa, e logo a seguir ao comentário do jornalista Pedro do Couto. Há medidas que o presidente Lula assume repentinamente, as quais não se encontra explicação lógica aparente, seja sob o ângulo político, seja pelo prisma econômico, até sob a ótica geográfica internacional. Felizmente, no caso em questão, situa-se a sua rápida decisão de atender um pedido formulado em 24 de novembro pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina de reconhecer as fronteiras do Oriente Médio de antes de 1967, o ano em que ocorreu a Guerra dos 6 Dias, que foi a duração do conflito. Como teve isso origem? O presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, na época, foi à televisão do Cairo e afirmou com todas as letras que no dia seguinte, egípcios, sírios, jordanianos e libaneses chegariam a Tel Aviv e cortariam a cabeça de todos os judeus. Nasser acrescentou um aviso aos jornalistas: saiam de Tel Aviv, porque ao chegarmos aí será difícil saber quem é jornalista e quem não é. Diante disso, a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, ordenou o ataque. A aviação israelense arrasou a do Egito no chão. O resultado final todos conhecem. Surgiram então novas fronteiras na região. E não apenas novas fronteiras. A cidade de Jerusalém, até então dividida entre sul e norte, que era árabe, passou totalmente ao controle de Israel. Israel garante a passagem ao Muro das Lamentações, mas estabeleceu Jerusalém como sua nova capital. Esses os fatos, esta geografia política daquela parte do Oriente Médio. Lula, entretanto, agindo precipitadamente, resolveu mudá-la. Não meditou, não refletiu, não pesou sequer o seu gesto. Alinhou-se ao lado de Cuba, de Nicarágua, Venezuela e Bolívia, como revelou o Globo de 3 de dezembro. Como instalaram uma embaixada ou um consulado em um país que não existe. A tentativa criará
grave embaraço diplomático, consequência da precipitação e de um impulso de hostilidade contra Israel. Em matéria de diplomacia, a de Celso Amorim, no Ministério das Relações Exteriores, foi um desastre absoluto. Ainda bem que a presidente Dilma Rousseff já o descartou de sua equipe. E junto a esta decisão, criticou o governo Lula por sua posição em relação ao Irã. Pode ser que as coisas mudem, mas a direção nova não muda o desastre da posição brasileira em relação às fronteiras palestinas. Atitude desinformada, precipitada e irresponsável. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Isso mesmo, irresponsabilidade, termo usado pela Tereza e reforçado no seu discurso na Assembleia Legislativa pelo Gerson Berger. Quando que o Itamaraty, que foi ocupado através de sua história pelo Barão do Rio Branco, por Oswaldo Aranha, por Afonso Arinos de Melo Franco, por Raul Fernandes, por Zé Carlos Macedo Soares, poderia cometer um erro tão grosseiro, tão banal, tão absurdo quanto este de reconhecer um Estado que não existe. Em primeiro lugar, a ocupação de territórios do Oriente Médio por Israel não se referem apenas à questão palestina, essa é a Cisjordânia, mas tem a faixa de Gaza, que é do Egito, e a administração de Jerusalém Oriental, que era jordaniana até a Guerra dos 6 Dias e que atualmente é totalmente israelense. Além do mais, uma iniciativa dessas de colocar postos diplomáticos em território que não existe pode atrapalhar as negociações de paz no Oriente Médio entre árabes e israelenses. Um absurdo total e completo. Pedro e Gerson, acho que o presidente Lula, no apagar das luzes do seu mandato, mais uma vez perdeu uma bela oportunidade de ficar calado. Ô Tereza, permite uma sugestão para acrescentar a tua feliz palavra? Presidente Lula, por que não te calas? Pois é, Pedro e Gerson, mas nós vamos passar para um outro assunto e vamos falar da Vila Cruzeiro, aquela área que recentemente foi objeto de um conflito e até da tomada da polícia e das Forças Armadas no enfrentamento ao tráfico. E nós, no último sábado, fizemos uma diligência à comunidade, a nossa comunidade querida, que eu tenho certeza tem muita gente nos assistindo, e eu fui lá acompanhada da minha assessoria jurídica, após algumas providências tomadas, e também como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, já que recebi inúmeras denúncias de abusos cometidos pela polícia e até de danos materiais provocados diante de toda aquela situação. Ouvimos os moradores, nós assistimos às coisas mais comoventes e dramáticas, inclusive uma senhora que teve a sua casa invadida na sua ausência por maus policiais, tudo quebrado, tudo revirado, portas entraram pelo telhado da casa, uma senhora doente que fez um depoimento emocionado para nós, mas não quer ser identificada, claro, com medo de qualquer tipo de represália por parte da própria polícia. E esta senhora está totalmente traumatizada, sequer querendo voltar para a sua moradia, até porque não tem condições de ser habitada. Eu sabia que a minha casa estava sendo invadida. No outro dia, minha sobrinha foi lá, aí a casa estava toda invadida, quebraram o telhado, invadiram, aí voltaram no outro dia, quebraram a porta, invadiram, quebraram tudo. Eu não tenho condições de ficar, se uma pessoa tem um sonho de pertence, um problema de país, eu não tenho condições de ficar lá. Eu mesmo assim estou com medo de ficar lá sozinho. Assistimos a muros derrubados, casas com estrutura totalmente abalada quando os tanques passaram pela comunidade. Quebra a escada, abala meu barraco todo, aí tudo rachado. O barraquinho é velho, mas eu ainda morava dentro, porque é até medo de ficar aqui. É muito bom. Tá entendendo? E o que dizer também de um rapaz, um jovem,
que conseguiu se formar advogado com muita dificuldade, comprou um carro, o carro estava guardado seguramente numa garagem e uma manobra irresponsável do motorista que dirigia o tanque destruiu completamente o seu veículo. Quem que ia imaginar que um tanque de guerra ia amassar seu carro zero? Dentro da garagem. Um amigo me ligou, que é advogado, também ligou preocupado. Pô, Felipe, como é que tá? Pô, tô bem, o carro tá na garagem, tá tudo bem. Daqui a pouco a vizinha me chama e vê. Pô, amassaram o teu carro, acabaram com o teu carro dentro da garagem. Olha, os casos são muitos e nós ainda voltaremos ao local para novas denúncias e para prestar um mínimo de solidariedade, levar um mínimo de carinho àquela comunidade. Além de um pronunciamento meu na Câmara, nós fomos à Defensoria Pública, ao chefe-geral, e pedimos que a Defensoria se instalasse na Vila Cruzeiro para dar assistência jurídica àquelas pessoas e ouvir as suas reclamações. Entramos em contato também com o secretário de Segurança, Mariano Beltrame, e estivemos, não é, Gerson, com o nosso governador Sérgio Cabral, que nos prometeu providências. Então, acho que tudo que tinha que ser feito foi feito, mas ficaremos insistentemente cobrando providências, porque estas pessoas que já não têm nada, verem os seus sonhos desfeitos da noite para o dia, eu acho que o poder público tem obrigação de assumir, pelo menos a parte material, que essas pessoas sejam indenizadas e seus imóveis sejam reconstruídos. Eu sou testemunha que estive com a Tereza há poucos dias atrás, com o governador Cabral. Ele disse que tomaria providências e nós vamos cobrar dele. Não basta só prometer, é preciso fazer. O povo está acostumado a ouvir promessas e tudo ficar na mesma. Vamos ver se dessa vez as coisas mudam, porque nós não ficaremos de maneira nenhuma calados. Gerson, como dizia um samba antigo, música popular brasileira, promessas não pagam dívidas. E você fez muito bem em cobrar, Tereza também, do governador Sérgio Cabral, porque o Poder Executivo do Estado é o responsável pela ação desencadeada tanto na Vila Cruzeiro quanto no Complexo do Alemão. Os inocentes não podem ser punidos. A população ordeira, trabalhadora, que tem seus bens destruídos, suas casas invadidas, tem direito líquido e certo à reparação material. Pelo menos isso, além da reparação moral que o caso envolve. Prometeu, tem que cumprir. Pedro e Gerson, mas cabe ressaltar que a comunidade da Vila Cruzeiro ela está muito feliz com a presença da polícia e das Forças Armadas. É isso que elas querem, paz, viverem com tranquilidade. Mas, claro, queixosas e revoltadas com os maus policiais e também com as suas perdas materiais. Isso acho que tem que ficar muito claro. Mas você que está aí nos assistindo, não esqueça, se você quer assistir o nosso programa novamente, acesse o meu site, participe, dê suas opiniões, acesse www.terezaberger.com.br. Gerson e Pedro, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. A você que nos assiste, tenha um ótimo domingo, uma excelente semana. Obrigada pela participação dos dois e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!